Bem-vindos à nossa aula de saúde coletiva. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre IST. Vou tentar fazer um pequeno resumo, bem breve, para que a gente possa ter uma noção das ISTs. Primeiramente, eu queria falar sobre a questão da mudança do termo. No passado a gente conhecia as ISTs como DSTs, doenças. Hoje nós chamamos as DSTs de ISTs. Por quê? Chegou-se à conclusão que o termo doenças sexualmente transmissíveis não cabia com todos os casos que acontecia, porque a doença a gente sabe que manifesta já sinais e sintomas, e nós sabemos que as ISTs muitas das vezes são assintomáticas. Então, considerando essa questão, nós acabamos mudando o nome. Em vez de chamarmos doenças sexualmente transmissíveis, nós passamos a chamar de ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis, que muitas das vezes são assintomáticas. Quando elas passam a ser sintomáticas, apresentar sinais e sintomas, nós passamos a chamá-las novamente de DST. Então vamos lá. Primeiramente, a gente sabe que as ISTs têm várias causas. Elas são causadas são geralmente 30 tipos de infecções. Pode ser causado por vírus, bactérias, fungos, protozoários, ectoparasitas. E são transmitidas geralmente pela via sexual, tá? Através das relações desprotegidas. Então, continuando, vamos começar a pensar. Aí eu coloquei ali algumas características de forma geral. E quais são essas? Muitos pacientes, que eu já falei, são assintomáticos, por isso a gente hoje chama de IST, tá? E essas infecções, elas podem ser causadas por algumas síndromes, né? Apresentar algumas características. Quais? Podemos ter úlceras genitais, podemos ter corrimento uretal, corrimento vaginal, pode causar a doença inflamatória pélvica, no caso das mulheres. Algumas infecções possuem altas taxas de incidência e prevalência, a grande maioria delas, tá? E aumentam as complicações, principalmente em mulheres. E outra coisa, todo paciente que tem uma IST tem mais chance de desenvolver o HIV, que é uma das ISTs mais preocupantes que nós temos hoje em saúde pública. Então vamos falar de algumas. Primeiro, eu separei ali a herpes genital. Qual a característica da herpes? É causada pelo vírus herpes hominis tipo 1 e 2, tá? Geralmente tem uma ardência, uma vermelhidão, seguida de pequenas bolhas agrupadas que rompem e formam feridas dolorosas nos órgãos genitais. Essas feridas podem durar de 1 a 3 semanas e desaparecem mesmo sem tratamento, tá? Elas só voltam a surgir quando o paciente tem uma baixa de imunidade. Então, favorece que o indivíduo contamine outras pessoas, porque ela desaparece logo depois. Nós temos aí também o cancro mole, que é causado pelo agente Haemophilus ducreyi, tá? São feridas geralmente dolorosas e purulentas, geralmente nos órgãos genitais. E estão associados a alguns nódulos, ou seja, alguns caroços que podem surgir na virilha e que rompem e drenam pus, tá? É mais comum nos homens. Aí a gente tem o linfogranuloma venéreo, que é causado pela Chlamydia trachomatis, tá? É uma ferida nos órgãos genitais que muitas vezes não é percebida e desaparece também sem tratamento. Após surge algum aumento dos linfonodos na virilha, né? E pode romper e também tem presença de pus. Temos a donovanose, que é um agente etiológico, é a Calimmatobacterium granulomatosis, tá? Que também aparece com nódulo, seguido de uma ferida que cresce, geralmente de extensão e volume. Não dói e não tem aumento de linfonodo como nas anteriores que a gente acabou de ver. A gente agora tem uma IST que é bastante comum e é uma IST que a gente se preocupa muito em saúde pública, porque ela causa danos maiores para a saúde das pessoas. Qual é essa doença? É a sífilis. Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum, tá? Geralmente ela parece uma ferida única. E essa ferida única, o que vai acontecer? Ela é conhecida como cancro duro, né? Diferente do cancro mole. Ela é uma ferida única, que vocês estão vendo ali na imagem. E a sífilis, depois que ela aparece, ela desaparece automaticamente e esse indivíduo pode ficar contaminando outras pessoas, tá? A gente tem a sífilis latente, que é uma variante clínica da sífilis, e no qual a gente não vê sinais e sintomas, ou seja, o indivíduo é assintomático, mas ele está com o vírus, podendo transmitir para outras pessoas.
Aí eu tenho a sífilis primária, que geralmente é o cancro duro, que a gente acabou de ver. É uma ferida indolor nos órgãos genitais ou na cavidade oral, acompanhada de linfonodo na virilha, que desaparece após o tratamento. Os sintomas vão surgir de 1 a 12 semanas após o contágio e a pessoa infectada pode não apresentar sintomas. E quando tratada, quando não tratada, permanece contaminando outras pessoas. Então é bastante preocupante. Eu tenho, depois de um certo tempo, aparece a sífilis secundária, que são manchas vermelhas que vão surgir pelo corpo do indivíduo, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Não coçam, mas surge ínguas, ou seja, os linfonodos vão estar aumentados pelo corpo do indivíduo, tá bom? Esses sintomas da sífilis secundária geralmente aparecem 6 meses depois da contaminação. E temos aí algumas lesões que podem regredir também sem tratamento, embora a infecção permaneça ativa e o paciente continue transmitindo a infecção. E por fim, se a gente não identificar a sífilis primária, secundária, ela vai chegar no nível da terciária, que é aquela que ocorre após anos de contágio, tá? E pode provocar um comprometimento do sistema nervoso central. Complicações graves como cegueira, paralisia, doenças cardíacas, lesões na pele e nos ossos, e até transtornos mentais e levar o indivíduo, inclusive, à morte. Então, a gente, na verdade, o ideal, quando a gente pensa em sífilis, é que a gente consiga identificar ela logo na fase primária. Se eu conseguir identificar a sífilis primária, tratar um indivíduo, ele não vai precisar chegar na secundária e na terciária. Mas quanto mais cedo a gente identificar, melhor para o indivíduo. E para a população de modo geral, porque ele também vai deixar de estar contaminando outras pessoas. E eu tenho aí, por último, a sífilis congênita, que é aquela transmitida da mãe para o filho na gravidez, tá bom? Também pode causar malformação no feto, aborto espontâneo e morte fetal. E o bebê pode nascer com feridas no corpo ou aparentemente saudável, tá bom? Porém, pode vir desenvolver algumas complicações futuramente, tá? Principalmente complicações nos ossos e desenvolvimento neurológico, problemas cardíacos e até cegueira, certo? Então, qual é o ideal? Que a gente identifique isso logo no início da gravidez para tratar essa mãe, para que esse bebê não tenha essas complicações. Então, a gente sempre no pré-natal, a gente vai fazer o teste para sífilis, para que a gente possa perceber se essa mãe tem sífilis ou não. Caso a gente perceba que ela tem, a gente vai entrar com tratamento para que evite esses danos para o bebê. Depois eu tenho a gonorreia e a clamídia, que se manifesta geralmente por um corrimento volumoso. No caso da gonorreia, é um corrimento amarelo. No caso da clamídia, é um corrimento mais esbranquiçado, tá? E geralmente vai causar muita ardência no ato de urinar. Tanto a gonorreia quanto a clamídia, quando não tratadas, elas podem levar a uma esterilidade. Então, o homem pode ficar estéril, a mulher também, então a gente precisa tratar o mais rápido possível, certo? Corrimentos vaginais. As mulheres, muitas das vezes, têm corrimentos e acham que isso é normal. A gente sabe que em alguns períodos do mês a mulher tem um muco que pode ser confundido com corrimento. Isso é normal, a gente precisa orientá-la. Mas os corrimentos, eles são geralmente mais específicos, a gente tem que ficar atentos a ele. Então, vamos lá. Eu tenho a tricomoníase, que é causado pelo Trichomonas vaginalis, tá? Que é um protozoário. Ele geralmente causa corrimento amarelo ou esverdeado, muita coceira, dor no ato sexual. Vale lembrar que o parceiro dessa mulher, geralmente ele é assintomático, mas ele precisa ser tratado junto com essa mulher, porque senão ele vai causar reinfecção nessa mulher. Depois você tem as vaginoses bacterianas, tá? Que causa geralmente um corrimento branco acinzentado. Geralmente não é muito intenso esse corrimento, ele é pequeno, mas ele tem um cheiro ruim, tá? Um cheiro geralmente de peixe podre, que geralmente vai está acentuado no período pós-menstruação e na pós-relação sexual, tá bom? Ainda dentro dos corrimentos vaginais, eu tenho a candidíase. A cândida é um fungo que faz parte da flora vaginal, mas ela em alguns momentos da vida da mulher, principalmente quando ela tem baixa de imunidade, ela se aproveita e se manifesta causando a doença candidíase. E aí a gente precisa estar atento. O que ela causa? Corrimento de cor branca, geralmente tipo leite coalhado, tá? Causa uma coceira intensa, ardência e dor durante o ato sexual e irritação dos órgãos genitais. A impressão que você tem quando você olha a genitália é que o indivíduo está com uma assadura de fralda, por exemplo, tá bom?
Então a gente tem que ficar atento e entrar com a medicação para tratar essa mulher. Lembrando que a cândida faz parte da flora dela, nós não vamos destruir a cândida, na verdade nós vamos dar uma amenizada na atuação desse fungo, certo? E aí eu tenho os corrimentos cervicais, tá? Que vem do colo do útero, que pode também causar danos para a mulher. Esses corrimentos geralmente são causados pela gonorreia e a clamídia. E aí, qual a grande complicação desses tipos de corrimento? Eles podem levar a DIP, que é a doença inflamatória pélvica, tá? E aí pode levar a esterilidade, em alguns casos pode levar a mulher até a morte. Então a gente tem que ficar atento. A maioria das mulheres infectadas não apresenta sintomas, podendo ter corrimento vaginal sem cheiro e sem coceira, com dor durante o ato sexual e dor ao urinar. Então, o sintoma mais clássico é a dor, quando ela começa a ter dor durante o ato sexual, dificuldade de dor na hora de urinar, a gente tem que ficar um pouco atento, tá? Na gestante, a CST pode ser transmitida para o bebê, pode também causar aborto e prematuridade, tá? Quando a infecção ocorre durante o parto, ou seja, durante o parto a mulher está com o processo de infecção, às vezes não foi identificado, pode levar a criança à cegueira e a ter um quadro de pneumonia, certo? Porque a criança se contamina durante a passagem do parto. Vamos lá. Condiloma acuminado, o HPV, tá? São verrugas dolorosas, isoladas, agrupadas, que aparecem nos órgãos genitais, no ânus, na cavidade oral. Tá? Elas crescem bem rapidamente, principalmente nas pessoas que têm baixa imunidade, tá? E a falta de tratamento adequado predispõe ao câncer uterino e ao câncer de pênis e câncer de canal anal. Por isso a gente tem que ficar bem atento ao HPV. E a gente sabe que o HPV tem vacina, então a gente precisa orientar a população que seja vacinada para prevenir o HPV, tá? Algumas pessoas podem ser infectadas e não apresentar as verrugas, ou seja, ela está infectada com HPV, mas ela não manifesta sinais e sintomas, então ela nem fica sabendo que tem o HPV. Aí eu tenho as hepatites, também, que é uma inflamação do fígado, geralmente causado pelos vírus. Nós temos vírus tipo A, B, C, D e E, os mais comuns. E aí a gente vai, na verdade aqui quando a gente fala em ST, a gente se preocupa mais com dois vírus, que é o tipo B e o tipo C. Os sintomas da hepatite são cansaço, dor abdominal, fezes claras, peles e olhos amarelados, que é a famosa icterícia, comum na hepatite, tá? Ou melhor, em qualquer problema de fígado você vai ter icterícia. Febre, tontura, enjoo e vômitos. E a urina que fica escura, tipo cor de Coca-Cola, que a gente chama. Aí eu tenho hepatite B, que é transmitida pelo sangue ou nas relações sexuais sem preservativo. É possível pegar a doença por meio do compartilhamento também de objetos, como seringa, lâminas de barbear, material cirúrgico. Qualquer material que esteja contaminado com sangue pode vir a transmitir também a doença. A hepatite C também é transmitida pelo sangue, o uso de drogas e no compartilhamento de seringas, canudos. É mais transmissão por objetos, a gente vê a hepatite C. No passado também a gente tinha com relação às transfusões. Hoje as transfusões sanguíneas as bolsas de sangue são bem testadas, então a gente já não vê mais a contaminação da hepatite C com frequência, tá bom? Via sexual também é transmitido, mas é com menos frequência. E aí, por último, a gente tem o HIV/AIDS, que é a patologia que nos causa mais prejuízos para o indivíduo. Por isso a gente se preocupa mais com ela. Ela é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que ataca e destrói as células de defesa. Ou seja, o indivíduo contaminado pelo HIV, ele deixa de ter defesa. Então, qualquer doença pode atacar o corpo dele e, inclusive, levá-lo a óbito. Então, a gente tem que ficar atento. Ele é transmitido geralmente pelo sexo sem proteção ou compartilhamento de agulhas, seringas ou de mãe para filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação. Quando essa mãe não fica ciente de que está com HIV, ela pode amamentar e transmitir para o bebê. Muito bem. Também pode ser transmitido por meio de transfusão ou por um meio mais frequente se dá por materiais de pérfuros cortantes contaminados pelo HIV, tá? Como aplicação de tatuagem, injeção, por exemplo. É mais raro, mas pode acontecer também. Tá, quando a gente pensa em HIV, eu tenho que pensar em dois grupos principalmente. Aqui eu trouxe algumas imagens didáticas para facilitar. A gente pensa nas populações chaves, tá? Quais são elas? Trabalhadoras do sexo, pessoas privadas de liberdade, gays e outros HSH, pessoas trans, pessoas que usam álcool e outras drogas.
Tá? Essas são as populações chaves que a gente vai atuar com mais frequência em cima delas. E a gente tem as populações prioritárias, que são a população negra, os indígenas, pessoas em situação de rua, adolescentes e jovens. São os grupos que estão mais suscetíveis, que têm mais risco de adquirir o HIV. E aí a gente vai trabalhar a prevenção combinada, que a gente chama. Ou seja, a gente vai dar preferência para as populações chaves e prioritárias. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai imunizar para o HBV, para o HPV. A gente vai tentar redução de danos, a gente vai diagnosticar e tratar as pessoas com IST e HIV. Vamos usar preservativo masculino, feminino e gel lubrificante para reduzir os atritos durante os atos sexuais, que pode correr mais risco de a pessoa vir desenvolver uma IST por isso. Tratar todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS, testagem regular para HIV, outras ISTs e HIV. Profilaxia pós-exposição, né? Profilaxia pré-exposição. Prevenir a transmissão vertical. Muito bem. Essas serão as ações que o programa de IST HIV vai estar atuando com relação ao HIV, certo? Tá. Agora vamos à parte mais importante de todas essas ISTs, que é a prevenção. O que eu preciso fazer para prevenir? As ISTs a gente já viu que pode causar vários danos para a saúde, algumas pessoas são assintomáticas, ou seja, não sabem que tem. Então a melhor forma da gente prevenir é o uso de preservativo durante a relação sexual, tá? O preservativo masculino ou feminino, para reduzir a contaminação. Então a gente precisa trabalhar e conscientizar a população que a única forma de prevenir o IST é o uso do preservativo. Apesar das dificuldades de adesão da população, nós como profissionais de saúde precisamos estar estimulando e sempre relembrando o indivíduo que ele precisa se proteger, porque essas ISTs, algumas podem levar inclusive à morte, e a gente quer evitar isso. Espero que eu tenha contribuído para que você possa ter aprendido um pouquinho sobre IST. Fique com Deus e tchau!